Exercício 598 do nosso livro-texto de estática. Nessa situação, nós temos uma viga biapoiada, onde o apoio A é um apoio fixo e o apoio B é um apoio móvel, caracterizando então uma viga isostática. O primeiro passo, como sempre, é desenhar o diagrama de corpo livre. Então, já estou desenhando aqui a viga e vamos escrever. Primeiro passo, fazer o diagrama de corpo livre da viga. Para fazer esse diagrama de corpo livre, nós temos então, na posição onde está o apoio A, nós vamos ter aqui uma reação de apoio A. Na posição onde está o apoio B, nós vamos ter uma reação de apoio B, ou seja, anormal. Esse carregamento, notem que é uma figura, é um trapézio. Para resolver isso da melhor forma possível, o que nós fazemos? Pegamos o trapézio e dividimos ele em figuras geométricas simples, facilmente de ser calculada. Como, por exemplo, nós sempre tendemos a trabalhar com triângulos e retângulos. Então, aqui eu vou dividir ela em um triângulo, um retângulo e um último triângulo aqui. Por que disso? Nós sabemos que centroide de retângulo está na metade e centroide de triângulo é 1/3 da base. Assim, desenhando as figuras geométricas nesse ponto, temos aqui o primeiro triângulo, que eu vou chamar de figura 1. Depois nós temos um retângulo, que eu vou chamar de figura 2. E um último triângulo, que eu vou chamar de figura 3. Para cada uma dessas figuras, nós vamos determinar uma força resultante equivalente. Para a primeira figura, F1 estará nessa posição, 1/3 da base. Para o retângulo, F2 estará nessa posição que estou desenhando, porque é a metade da base. E no F3, nós teremos aqui, então, que ele estará também a 1/3 dessa base. O segundo passo será calcular cada uma dessas forças e seus centroides. Então, o segundo passo é determinar F1, F2, F3 e os seus centroides. Então, vamos pegar aqui para a figura 1, desenhando o triângulo da figura 1, onde sua base é de 0,9 metros, notem, né? Como foi desenhado aqui, então vou desenhar aqui embaixo, olha. Essa base, 0,9 metros. E de quanto que vale a altura? Toda figura aqui tem uma altura de carregamento de 2,4 kN, que eu vou desenhar aqui ao lado. Então, todo esse carregamento aqui, a altura é 2,4 kN. Logo, base 3, base 0,9, altura de 2,4. A força F1 nada mais é do que a área dessa figura, e a área é base 0,9 vezes a altura dividido por 2. Essa força F1 terá, então, um valor de 1,08 kN. E onde será, né, o seu ponto de aplicação? Ou onde está o centroide dessa figura? Notem que nossa origem é o apoio fixo, A. Então, nesse caso, nós vamos ter que contar o centroide de A até chegar na força F. Esse é o nosso centroide, que será 1/3 do triângulo, ou seja, 0,9 dividido por 3, o centroide X é 0,3 metros. Determinamos aqui, então, o nosso primeiro pacotinho, braço e força. Vamos passar para os próximos cálculos, que será da
do retângulo. Esse retângulo que nós temos aqui, ele tem uma base de, essa base toda, ó, 1,5 metros, que eu vou desenhar aqui na sequência. 1,5 metros. E vou colocar aqui também. E sua altura é de carregamento 2,4. A força F2 é a área dessa figura, ou seja, a base 1,5 vezes a altura 2,4. Com isso, nós vamos ter que F2 é de 3,6 kN. Temos que calcular quem? Agora nós temos que calcular o centroide X2. Lembrando aqui, ó, calculamos aqui X1, centroide X2. A distância tem que ser do apoio fixo, que é a nossa origem, até atingir a força. Ou seja, esse aqui é o nosso centroide X2. Como é um retângulo, esse centroide está na metade, ou seja, é a metade de 1,5. Ou seja, o centroide é 0,75 metros. Calculando agora a força resultante equivalente F3 à última figurinha, que é esse último triângulo, vamos desenhá-lo. Esse último triângulo é dessa forma, onde sua base é de 1,2 metros, então vou desenhar aqui do apoio fixo B até o final 1,2 metros, base 1,2, e a altura também é de 2,4. Dessa forma, F3 será igual à área dessa figura, que é base 1,2 vezes altura 2,4 dividido por 2. Fazendo esse cálculo, a força F3 será de 1,44 kN. E o centroide X3? De quanto será esse valor? Primeira coisa, nós temos que determinar a distância que vai da origem do triângulo até a força. Essa distância é de 1/3 da base. Ou seja, essa distância aqui é 1/3 de 1,2. 1,2 dividido por 3, que vai dar 0,4. Mas nós queremos saber o centroide X3, que é a distância do apoio fixo A, que é a nossa origem, até atingir a força F. Quanto que vale essa distância toda? Note que do apoio fixo A até o apoio fixo B tem 1,5 metros, mais esse outro trechinho até chegar na força. Esse comprimento total aqui, que é o nosso X3, será então distância de A até B, que é 1,5, mais o 1/3 da base, que é 0,4, ou seja, a distância é 1,9 metros. Perfeito? Voltando aqui, olha, nós queremos saber a distância de A até chegar naquele ponto. Ou seja, tem que somar o 0,4 com esse outro trecho. E isso totalizará 1,9 metros. Destacando aqui, então, as nossas principais informações, a partir desses valores, nós poderemos, então, passar para o cálculo das reações de apoio A e B. Escrevendo nesse diagrama de corpo livre o valor das forças e dos braços calculados, para que possamos seguir com os cálculos. Então, F1, o valor foi de 1,08 quilonewtons. O valor de F2 foi de 3,6 quilonewtons. E o valor de F3 foi de 1,44 quilonewtons. Agora, o valor dos centroides. Nós temos aqui o centroide X3, 1,9 metros. 1,9 metros. Centroide X2, 0,75 metros.
e o centroide X1, 0,3 metros. Podemos, então, partir para os cálculos. Vamos deixar aqui a figura ilustrando os dados e fazer o cálculo mais abaixo. Nós temos, então, que determinar as reações no apoio A e B. Como dito desde o início do problema, a origem está sendo adotada no apoio A por seu apoio fixo. Para isso, então, nós vamos ter que partir para que condição? Para fazer os cálculos de reações de apoio, nós utilizamos as condições de equilíbrio, que é soma de momento igual a zero e soma de forças igual a zero. Iniciando com soma de momento igual a zero, pois como eu sempre digo, resolve, iniciando por soma de momento, você vai resolver mais facilmente a grande maioria dos problemas. Então, nós temos aqui, ó, apoio A, origem. Vamos ver então as forças atuantes. Se adotamos o sentido anti-horário como positivo, vamos ver que a força de reação B vai produzir uma rotação em torno da origem. Em que sentido? No sentido anti-horário. Logo, nós temos que o momento produzido pela força B é positivo. Qual é o braço dele? Braço 1,5 vezes B. Partindo agora para as outras forças. Momento produzido pela força F1. Aqui fiquem atentos que, para o caso de momento, você deve se preocupar com o sinal apenas de acordo com o seu sentido de rotação, independente das direções da força e do braço. Por exemplo, a força F1, ela produz uma rotação em que sentido? Em torno da origem, ela vai produzir uma rotação também no sentido anti-horário. Logo, será positiva e nós teremos o braço X1 vezes F1. Aqui eu ainda vou manter, em termos de letra, só para poder visualizar todos os braços e forças. Partindo para a força F2. Essa força F2, em torno da origem, ela vai produzir um momento no sentido horário. Então será negativo, menos, quem é o seu braço? X2 vezes a força F2. Força F3, em torno da origem, que é no ponto A, ela também produz uma rotação no sentido horário. Então é negativo. Com isso, nós vamos ter o braço X3 vezes F3. Estão aqui, então, todas as forças que produzem momento. Tá? Porque, no caso da força A, qual é o valor do seu braço? Zero. Então, o momento produzido por A é nulo. Nós temos que soma de momentos é igual a zero. Nós desejamos saber o valor de B. Então, mantendo aqui, olha, 1,5B. Passando os demais termos para o outro lado da igualdade e já substituindo o valor, nós vamos ter, como nós vamos ter que trocar o sinal, eu já vou passar. X2, F2. X2, 0,75 vezes F2, 3,6. Mais o X3, F3. X3, 1,9 vezes F3, 1,44. E o último termo é mais X1, F1, que vai passar para o outro lado como menos X1, F1. X1, 0,3. F1, 1,08. Daqui, então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter que B será igual. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que o B é igual a essa soma que nós temos aqui, que vai dar 5,11. E esse 1,5 vai passar dividindo. Então, com isso, o valor da reação de apoio B será de 3,14.
41 kN para cima. Esse é o valor da reação B. E agora vamos então calcular a reação no ponto A. Deixa eu terminar só de marcar. Já no ponto A, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que levar em consideração agora a soma das forças verticais, adotando vertical para cima como positivo. Com isso, nós vamos ter vertical para cima, vemos o A e o B. Então vai ficar A mais B. E as outras verticais que nós temos estão todas para baixo, que são F1, F2 e o F3. Menos F1, menos F2, menos F3 igual a zero. Seguindo em frente, vai ficar A igual F1, F2, F3 passa para o outro lado da igualdade como positivo. Então vai ficar 1,08 mais o F2, 3,6 mais o F3, 1,44 menos o B, que é 3,41. E, finalmente, fazendo esse cálculo, o A dará 1,08 mais 3,6 mais 1,44 menos 3,41, 2,71 kN, apontando para cima. Com isso, nós encerramos o cálculo. Estão aqui as duas reações de apoio.